Amém, meus queridos? Então, começamos hoje a nossa última aula do nosso curso de PCE, Plano de Crescimento Espiritual da Escola da Fé. Hoje na apostila aula 7, 6, mas no nosso curso é aula 7, porque nós demos uma aula a mais no começo, e assim vamos encerrar. Quem vai orar por nós, para começar? Vou pedir aí a Luciana, que já tem tempo que eu não vejo a Luciana aqui, fazer uma oração para nós hoje, viu, Luciana? Amém, tá de casa nova aí, faz uma oração para nós aí, Lu. Pedindo a Deus por Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, mais uma vez, estamos aqui diante da Tua presença e nós viemos pedir nesta noite, Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Amém. para que venha ser para edificar a nossa vida e que nós possamos guardar no nosso coração. E cada um nesta noite que está aqui presente, quem vai assistir ainda, Pai, que o Senhor possa fazer uma transformação através desta palavra, desses ensinamentos, que nesta noite o pastor Carlos estará nos ensinando, Pai. Amém. Nós pedimos, Senhor, o entendimento da sua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê o seu entendimento. E que abençoe, Senhor, a cada um nesta noite. Que possam, Senhor, aprender mais de Ti. E que possam ter o desejo de cada dia mais estar buscando e compreender a Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos então compartilhar a tela aqui, para que vocês possam ter acesso. Pronto. Pronto. Compartilhada a tela. E vamos então começar com a nossa aula. E fala a família da nova vida, né? A família da nova vida, a igreja. Amém? Vamos então falar sobre esse assunto. Parece um assunto bobo, mas é um assunto muito importante. Amém? Vamos falar então sobre a igreja. Aqui o nosso escritor do material colocou aqui uma referência à Constituição Federal do Brasil, de 1988, que afirma que a família é a base da sociedade, tendo por isso especial proteção do Estado. Né? Como é bom estar em família, por outro lado, como é ruim estar sem família e sozinho. Então, no Brasil, os constituintes, aqueles que escreveram a Constituição, entenderam que a família é algo tão importante, mas tão importante, que ela é a base da sociedade e que ela deve ter uma proteção especial do Estado, do governo. Olha que coisa forte que está dizendo aí. A família é a base da sociedade. Olha, essa Constituição está dizendo que a família é a base da sociedade. Você pode imaginar os ataques que a família sofre para que a sociedade fique sem base? Dá para vocês imaginar isso? A guerra que a família, o núcleo familiar enfrenta para que a sociedade fique sem base. Porque uma vez que a sociedade fica sem base, pessoas mal intencionadas podem querer usurpar essa função que pertence à família. Né? Então, a família ela é a base e ela precisa de uma proteção do Estado. Né? E a Bíblia também tem essa visão. A Bíblia tem a visão que a família espiritual, família é algo importante. Nós temos a família espiritual. Né? E é muito bom estar em família, mas, por outro lado, estar sem família, estar sozinho é muito mal. Né? Que diga aquelas pessoas que migram para outros países e ficam longe da sua família. Né? Como é ruim estar em outro lugar, longe da família. Se eu pudesse perguntar a vocês que estão aqui, qual é a sua experiência familiar? Eu acho que muita gente aqui teria experiências positivas e teria experiências negativas. Mas sejam positivas ou negativas, uma grande verdade é que todo mundo gostaria de estar perto da sua família. Aquelas pessoas que talvez tiveram situações difíceis na família
sentem falta de uma família verdadeira, de uma família, seja nos padrões bíblicos, né? E aqueles que tiveram uma boa família e estão longe, sentem também a carência de estar perto da família, sentindo perto da família. E Deus, sabendo disso, Deus sempre sonhou em ter uma família espiritual. Quando Deus cria Adão e Eva, qual é a intenção de Deus? Ter uma família. Mandou eles gerarem filhos, produzirem, reproduzirem, né? Ter uma família. Adão pecou, Deus, quando chama Noé e sua família. Quando Deus chama Abraão e fala, vou fazer de você uma grande família, né? Então, assim, Jesus, quando vem, perguntaram para ele, estão lá fora a sua mãe e os seus irmãos, e ele disse, olha, aqueles que ouvem a minha palavra, esses são, de fato, a minha família. Então, Deus, ele sempre teve esse projeto de ter uma família espiritual. Deus sempre teve essa visão de ter uma família espiritual. E nós aprendemos o quê? Que a igreja, ela é essa família espiritual que Deus sonhou com ela. Então, a igreja, quando nós nos convertemos a Cristo e iniciamos a nossa caminhada cristã, nós ganhamos uma nova família. É muito comum a gente falar com as pessoas assim, seja bem-vindo à nossa família da fé. Amém? Seja bem-vindo à nossa família da fé. Por isso que eu não gosto muito dessa expressão que fala assim, fulano agora vai se tornar membro da igreja. Família tem membro? Não, família tem filhos, família tem irmãos, não é verdade? Então, eu gosto muito da expressão assim, fulano vai se tornar parte da nossa família. E nós temos batido muito nessa tecla que a nossa igreja não seja um lugar para frequentar, mas uma família para se pertencer. Amém, queridos? Quem é que tem sentido aí, que está congregando conosco na Catedral da Esperança de Algés, que tem percebido que tanto eu como a pastora Andréia temos nos esforçado para fazer da nossa igreja uma grande família? Quem pode dar aí uma palavra sobre isso, aí, um testemunho ou uma observação sobre isso? Quem gostaria de falar alguma coisa? Alguém? Ou vocês não observaram nada disso e isso é coisa da minha cabeça? Não, não. Eu posso observar aí que sou nova. Quando vocês chegaram, como que a família da igreja aumentou todo, involucraron a más miembros, hicieron cosas nuevas, cultos de jóvenes, un culto de crianças, que eu nunca vi. Uhum. E hoje hoje você se sente parte da família, Jaque? Claro que sim, eu sou parte da família de Algés. Amém, filha. Deus te abençoe, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Mais alguém? Quer falar, Lu? Vou falar. Fala, filha. Eu que já congrego há 10 anos na Catedral, né, de Algés, já vivi, então, muitas experiências ali. E eu acho assim que depois que o pastor Carlos entrou, realmente virou uma família, porque quando era antes, tipo, era um pouquinho dividido, né? Não tinha essa visão de união, de estar mesmo unidos, Uhum. todos juntos para trabalhar, para os ministérios todos, um ajudando o outro. Então, eu acho que hoje a gente pode dizer assim, nós temos uma família em Algés. Amém. E isso eu posso afirmar mesmo, Amém, e filha. tenho Obrigado. visto isso, e é muito bom. Obrigado, filha. Pois é, então essa é a nossa intenção, a nossa visão. Não é que as pessoas que talvez passaram não tinham essa intenção. Todo mundo tem essa intenção. Muitas vezes é colocar isso em prática. E nós temos tentado colocar em prática essa visão da igreja ser uma família. Agora, lógico que toda família tem os seus problemas. Não existe família perfeita. Mas nós perseveramos para ser uma família. Então, o nome dessa grande família de Deus, segundo a Bíblia, é a igreja. Então, a igreja não é um prédio, ou uma instituição, ou uma cúpula de líderes religiosos.
né? O que é a igreja, então? A igreja é uma reunião daqueles que se converteram a Cristo e assim têm a Deus por Pai. Então, Deus é nosso Pai e nós temos os nossos irmãos. Então, a gente costuma falar assim, eu vou à igreja. Na verdade, você vai ao prédio onde a igreja se reúne. Amém ou não? Porque a igreja não é a estrutura de parede, a igreja não é a estrutura de o local, a igreja somos nós. Quando nós nos reunimos ali, aquele lugar se torna a igreja, porque nós ali nos reunimos. Quem tiver com o microfone agora aberto, pode fechar um minutinho para evitar qualquer ruído, faz favor, depois vocês abrem quando quiser falar, tá? Pode ficar à vontade. Então, a gente não vai à igreja, né? A igreja não é o prédio. É lógico que aquele ambiente foi santificado, separamos aquele lugar para cultuarmos a Deus, mas a igreja, na verdade, somos nós. Nós, quando nos unimos, cada parte, cada membro, né? Vou falar daqui a pouco sobre isso, se junta e forma o corpo. Então, esse corpo é chamado de igreja. E essa igreja, por Deus, é chamado da sua família espiritual. Então, quando nós nos convertemos, nós iniciamos essa nossa caminhada e ganhamos uma nova família. Então, é importante que você entenda e veja a igreja como família, não como algo religioso, como um lugar só para você ir receber bênção. Não, a igreja tem que ser um lugar que você participa, que você congrega, que você pertence, que você dá e que você recebe, né? Quando isso começa, pastor? A partir do momento em que uma pessoa é batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela se identifica com a igreja de Jesus, tornando-se membro dela, né? Lembra que eu falei na aula passada? E o que acontece quando a pessoa batiza? Quando a pessoa batiza, ela está dando um passo muito importante na sua vida espiritual. Ela está dizendo que está deixando o mundo, morrendo para o mundo, para ter uma nova vida, para ter uma vida espiritual diferente, para ter uma nova família, para ter um novo relacionamento, para ter novas pessoas no seu relacionamento, para começar uma nova caminhada. Isso nós aprendemos na primeira aula, chama de conversão. Ela vivia nas práticas do mundo, vivia no ambiente mundano e agora ela fez uma conversão e decidiu agora ter uma nova família espiritual. Quem entendeu isso? Amém? É por isso que a Bíblia fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, você tinha um tipo de ambiente e quando você decidiu se batizar, se membrar no corpo, fazer parte como o meu, ou seja, você agora era uma pessoa solta, agora você vai se acoplar a esse corpo que é Cristo, né? O corpo de Cristo. Então você se passa a fazer parte da família. Então nós temos aqui duas igrejas. Temos a igreja universal, que não é universal do reino de Deus, né? Mas ela faz parte. A igreja universal invisível. Quem é essa igreja universal invisível? São os crentes de todos os períodos da história e de todos os lugares do planeta. Então, quero dizer para você que faz parte da família Catedral da Esperança de Algés, e você ainda tem outros irmãos espalhados por todo o planeta Terra. Amém? Isso é tão bonito, gente, que se você sair aqui de Portugal, for para o Brasil, e você chegar lá numa igreja no Brasil, lá as pessoas que vão te receber como o quê? Irmão, irmã, porque agora você faz parte da família deles também. Você sai daqui e vai lá para o Japão, se tem uma igreja lá cristã, vai te receber como irmão e como irmã, né? Você sai daqui, sei lá, vai para a África, você vai chegar lá, vai ser recebido como irmão e irmãs, porque existe uma família invisível, uma igreja invisível, que a gente não vê ela, mas ela está espalhada por todo mundo, na história, porque tem também aqueles irmãos que já morreram, tem aqueles irmãos que pertenceram à história e estão aguardando o dia em que nós juntos vamos encontrar com o Senhor Jesus para cearmos com Ele uma grande família na ceia do Senhor, né? Então, olha que coisa linda saber que você pertence a uma igreja invisível, universal, né?
que é a grande família que crê no Senhor Jesus. Amém? Além disso, nós temos também a igreja local e visível. Qual que é a igreja local e visível? É os crentes que se reúnem em determinado tempo em um local. Então, a nossa Igreja Catedral da Esperança em Algés, ela faz parte da Igreja Universal, mas ela é uma igreja local. Amém? Deu para entender isso ou não, irmãos? Dúvida até aí? Dúvida até aí ou posso continuar? Pode continuar. Tranquilo aí? Deu para entender isso? Amém? Então, nós temos uma família Amém. universal, temos uma família espalhada em toda a terra, né? Mas temos a nossa igreja local. Alguém pode dizer assim, eu faço parte da igreja do Senhor, mas eu não quero congregar em lugar nenhum. Está certo isso? Não, a Bíblia fala que não está. 1 João capítulo 1, versículo 7, se você quiser anotar aí, fala assim, se andarmos na luz como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros. Então, é impossível que alguém que diz que tem comunhão com Cristo não esteja em comunhão com o corpo, com a igreja. Não tem como. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como na luz Jesus está, nós temos comunhão uns com os outros. Não existe essa situação de alguém falar que parte da família de Deus e essa pessoa não congrega no local. Por quê? Se ela faz parte do corpo, ela tem que se juntar ao corpo para ser corpo. Dá para entender isso ou não? É como uma mão falar assim, eu sou mão, pertence ao corpo, mas eu estou fora do braço. Tem como, gente? Tem como? Não tem como. Vai encontrar uma mão Não. solta por aí, uma perna solta por aí? Vai dar Não certo? dá, não. O que acontece com um membro do corpo? Você cortou a mão, cortou o braço, deixa lá. O que vai acontecer com aquela parte? Vai morrer. Uma vez que ela não é ligada ao corpo, que ela não está recebendo o sangue, não está recebendo, né, a comunicação com o corpo, aquilo vai apodrecer, vai morrer. Então, tem muita gente que está morrendo na fé, morrendo na vida espiritual, dizendo ser do corpo, porque não quer se agregar a um corpo, não quer se agregar a uma igreja local. E sabe qual é a desculpa que usa? Porque a igreja tem muito problema. Qual lugar que não tem, gente? Se igreja tem um problema, seja você a solução. Seja você a solução. Porque é muito melhor, eu falo, é menos pior você estar num local, mesmo tendo problema, do que estar sozinho. Do que estar sozinho. E eu sempre tenho falado para vocês na igreja, enquanto está tudo bem, mas pode vir o dia mau. E quando o dia mau chegar, como é que fica? Como diz o Chapolin Colorado, e agora, quem poderá nos socorrer? É verdade, não é? Então, muita gente tem sido egoísta. Não, eu não quero misturar com ninguém, eu não quero relacionar, eu quero ficar na minha. Cuidado, irmão. Cuidado com isso. Porque quem, infelizmente, não se mostra presente, acaba ficando ausente e a sua ausência pode não ser sentida, né? Então, aquela frase que eu sempre já falei para os irmãos uma vez, né, que eu aprendi muito novo na minha vida como homem. Cuidado com a sua falta, porque um dia a sua falta pode não fazer falta. Quer que eu repita? Cuidado com a sua falta, porque um dia a sua falta pode não fazer falta. Né? Já viu quando a pessoa ela é frequente, ela está junto, ela anda perto, ela está ali presente com a gente? Ela faltou uma reunião, a gente não sente falta dela? Sim ou não? Cadê fulano? Não viu ele aqui, né? Mas viu aquela pessoa que ela não dá mínima para ninguém, ela não dá satisfação, ela não comparece, ela não aparece em nada, ela não participa de nada. Chega um tempo que aquela pessoa se afasta e ninguém sente a falta dela porque ela nunca foi presente. Então, é por isso que lá em Atos 2:42, fala assim que os irmãos da igreja cristã, de Atos dos Apóstolos, eles perseveravam em manter a comunhão. O que é perseverar? Fala comigo assim, fazer esforço. Perseverar é fazer esforço, gente. É se esforçar. Se esforçar para estar junto. Então, não tem como você dizer que pertence à família de Deus se você não pertence a uma igreja local. Você precisa fazer parte do local, primeiro, para você ter referência, para você ter cobertura, para você ter uma família para pertencer, para você ter quem guarda e ora pela sua vida, para você também
colocar os seus dons a serviço. Que talvez você tenha um dom tremendo aí, que Deus te deu, e você não está colocando a serviço porque você não está na igreja, porque os dons são para servir a igreja. Os dons não é para mim, os dons é para servir a igreja. Os dons são para servir o corpo, né? Até a Jaque agora aí acabou de falar, eu lembro quando a Jaqueline chegou na igreja, e a Jaqueline tem muito bom gosto para decoração, para as coisas assim, ela chegou na igreja, viu lá a mesa da ceia, e ela falou assim, olha, pastor, eu queria muito ajudar a organizar a mesa da ceia. Logicamente, eu mandei ela procurar a responsável por aquilo, ela procurou a irmã da época, e a irmã começou, então, a colocá-la para fazer. E a Jaque começou, então, a desenvolver o seu dom na igreja, né? De arrumação, de decoração, começou a fazer ali. E acabou que essa irmã não está mais em nosso meio, e a Jaque acabou assumindo aquela função. Hoje ela é responsável pela ceia, da mesa da ceia, porque ela começou colocando para servir. E por acaso tem sido muito bem feito, né? Então, olha que coisa linda, né? O dom que a Jaque tem para poder arrumar aquela mesa, o dom que as irmãs têm para poder fazer a decoração, o dom que o Davi tem para poder tocar, o dom que a Arielle tem para poder ir cantar, né? O dom que o Zé Filho tem para pregar, o dom que a Carol tem para poder ministrar. Quer dizer, você viu que cada um vai juntando com o seu dom, cada um vai juntando com o seu serviço, e isso vai completar a igreja? Já pensou se quando essa igreja reúne e os dons falta aquela que arruma a mesa, falta aquela que decora a igreja, falta aquele que toca o instrumento, falta aquele que conduz o louvor, falta aquele que conduz a palavra. Faz falta ou não faz? Sim ou não? Sim. Então você fala com você mesmo, eu sou importante, o meu dom é importante para servir a igreja. E quando eu falto, faz falta. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Vamos continuar, então? Deu para entender isso, né? Vamos falar um pouquinho da Igreja Catedral da Esperança. A Catedral Mundial da Esperança, ela pode ser considerada uma igreja pequena, mas ela também é uma igreja grande. Vou explicar por quê. Ela é pequena porque ela pode reunir-se em pequenos grupos, né? Daqui uns dias nós vamos começar a colocar esses pequenos grupos para funcionar, e aliás já tem acontecido uns grupos pequenos, né? Por exemplo, as mulheres se reúnem na segunda-feira. As mulheres na segunda-feira representam toda a igreja? Não, é um pequeno grupo. Um pequeno, grande grupo de 30 mulheres, mais ou menos, mas está lá, as mulheres na segunda-feira, né? Então, ali está um pequeno grupo da igreja. Os jovens reúnem no sábado, faz lá as suas reuniões de pequeno grupo, né? Ali é uma igreja pequena, mas está se reunindo. Os homens se reúnem ali para o seu churrasco, para a sua comunhão, não é verdade? Então, ali, os músicos se reúnem ali para o seu momento de comunhão, de ensaio. Então, ali naquele momento, a igreja é pequena, porque ela é somente uma célula. O que é célula? Se você pegar o seu corpo, de que o seu corpo é formado? De células. Quando as células do seu corpo se multiplicam e se ligam, o que as células formam? Corpo. Você sabia que todo o seu corpo ele é formado por causa das células? As células se reúnem, multiplicam e elas formam o corpo. A mesma coisa acontece com a igreja. Cada irmão, cada pequeno grupo é considerado uma célula. E quando essas células, irmãos, os homens, os jovens, o louvor, os obreiros, né? Quando eles se reúnem tudo junto, esses pequenos grupos formam a grande igreja. A grande igreja. E onde acontece essa grande igreja? Acontece nos cultos públicos, nos eventos, nos ministérios, né? Central da igreja, né? Então, pastor, qual é o seu sonho para a Catedral Esperança de Algés? Que a nossa igreja seja espalhada um monte de pequenos grupos pelas casas, em Algés, Defunto, Caxias, Oeiras, né? Espalhe pequenos grupos reunindo nas casas, nos cafés, né? Nos restaurantes, nas pizzarias, né? Reúna ali, mas quando der uma voz de comando e falo, povo da Catedral da Esperança de Algés, domingo todos nós estaremos presentes lá no auditório de um grande hotel para fazermos uma grande celebração. Ah, vai sair gente de tudo quanto é lugar, vindo de todos os lugares para formar a grande igreja. Quem tem esse sonho como eu estou tendo? Quem tem esse sonho? Amém. 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 Amém, eu tenho. Amém? E sabe quando está começando esse sonho? Em você,
Você está sendo preparado para dirigir esses pequenos grupos. Você está sendo preparado para ter pessoas para cuidar. Daqui uns dias, cada um de vocês aí vai tomar conta de 2, 3, 4, o seu pequeno grupo, que você vai cuidar deles, que vocês vão estar juntos, que vocês vão ter relacionamento, amém? E vão multiplicar, ganhando outras pessoas, trazendo outras pessoas, amando outras pessoas, né? E quando a gente falar assim, vamos reunir num grande evento, todo mundo se desloca, né? Junta os seus carros, junta os seus lugares, freta um outro carro e vamos todos juntos numa grande celebração e a grande igreja do Senhor vai aparecer. Eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. Aquele local que nós estamos ali hoje em Algés é só a nossa base. Domingo agora eu tive uma reunião com o nosso presbitério e nós já estamos sonhando no grande local. Já estamos falando na nossa próxima ceia, nos nossos próximos cultos maiores, nós alugarmos um grande auditório, fazemos uma grande festa, porque aquele lugar ali já está ficando pequeno para nós. Amém? Já está ficando pequeno para nós. Né? Em nome de Jesus, vai terminar o culto, nós podemos conversar bastante, comer todo mundo, sem ficar com ninguém na rua, porque a grande igreja do Senhor vai estar se reunindo. Eu estou sonhando, porque nós estamos agora tendo um grande problema em Algés. Sabe qual que é? Problema de crescimento. Muita criança, muito adolescente chegando, muito visitante chegando, e o lugar já não está a caber. Glória a Deus por isso, porque a grande igreja está aparecendo. Amém? Quantos aí sentiram a presença do Senhor com essa palavra? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Olha, então, como é que acontecem essas reuniões? Há 2 momentos muito importantes na igreja. O primeiro deles é a ceia do Senhor. Vamos falar sobre esse momento? Ceia do Senhor. Quem tem Bíblia aí, pode abrir 1 Coríntios, capítulo 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Vamos ver o que diz lá? 1 Coríntios 11, 23. Deixa o microfone, só abre quando for falar. 1 Coríntios 11, 23. Está aqui, ó. O apóstolo Paulo deixou para nós um memorial. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Então, fala comigo assim, pode falar com você, não precisa abrir o microfone, não. Fala assim, a ceia é um memorial. Quem é que instituiu a ceia? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi ser traído, né? Ele, antes de trair, ele reuniu os discípulos. Antes, naquela última noite, quando ele sabia que ia ser preso, que ia ser crucificado, naquela noite de Páscoa, ele reúne os discípulos e fala: olha, eu esperei muito ter com vocês esse momento, porque a partir de hoje eu estou fazendo uma nova aliança com vocês. Aliança do meu corpo e do meu sangue. E ele pega e parte o pão e fala com os discípulos: olha, quando vocês comerem desse pão, vocês vão lembrar que o meu corpo vai ser entregue na cruz por vocês, para perdão de vossos pecados. E quando vocês tomarem desse cálice de vinho, vocês vão lembrar que o meu sangue vai ser derramado para a remissão dos vossos pecados. E quando eu for embora, vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem, para lembrar que o sacrifício foi feito, mas para lembrar que um dia nós vamos cear juntos lá na grande ceia do Senhor, onde eu e vocês, e todos aqueles irmãos que já morreram, estaremos juntos para celebrar a grande ceia do Senhor. Aleluia. Isto é ceia do Senhor. Quem recebeu a presença de Deus aí? Aleluia. Amém? Isto é a ceia do Senhor. Então, é um memorial. Memorial para a gente memorizar, lembrar. Então, o que é que simboliza o pão? O pão simboliza o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Jesus, né? Mas é o corpo de Cristo. Né? O corpo dele foi moído lá na cruz do Calvário. Então, a ceia representa isso. E o vinho? O vinho simboliza o sangue de Jesus. Amém? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? Faça agora, depois fecha o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não é, Edna? O microfone está aberto. Você quer perguntar alguma coisa? Não é, Edna? Henrique, está com o microfone aberto, quer perguntar alguma coisa? Não?
Hein? Não? Vamos lá. Oi. Oi! Se ela abrir o microfone, se ela quer perguntar alguma coisa? É aberto, pastor. Só foi esquecimento, né? Tá bom. Mas alguém quer perguntar alguma coisa até nesse momento aí ou não? Posso continuar? Aí, gente, tem um negócio que eu vejo muito nas igrejas que é muito perigoso. E eu quero corrigir isso com os irmãos aqui. Respeito quem faz, mas biblicamente falando não é correto. As pessoas pegam o pão, pegam o vinho, ora pelo pão, ora pelo vinho, santificando aqueles elementos, mas eles usam uma palavra chamada consagrando os elementos, dizendo que a partir daquele momento, aquele pão e aquele vinho é consagrado, e que as pessoas não podem tocar naquilo de qualquer maneira, porque é algo consagrado, porque é o corpo e é o sangue de Jesus. Aí eu pergunto aos irmãos, parece que está certo, mas não está. Eu vou explicar por quê. Porque isso é uma doutrina chamada transubstanciação. É uma doutrina inventada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que diz que a hóstia e o vinho representam de fato o corpo de Cristo. Tanto que lá, não sei se os irmãos já repararam, só o sacerdote bebe do cálice. E as pessoas só tomam da hóstia, né? E a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, quando teve a reforma, muitos dos irmãos, né, reformistas, ainda trouxeram essa doutrina da transubstanciação, dizendo que o corpo, que o pão e o vinho são consagrados e são o corpo e o sangue de Jesus. Só que essa doutrina não é bíblica. Por que não é bíblica, pastor? Porque se a gente for entender que quando eu parto o pão ali, ele é o corpo de Cristo, e quando eu derramo o sangue ali, o vinho, ele é o sangue de Jesus, então eu estou sacrificando novamente o corpo de Cristo e Jesus novamente. Ou seja, toda vez que eu ministro a ceia, Jesus está sendo crucificado novamente, porque ali está o corpo e ali está o sangue. Isso bate com a Bíblia? Não. E vou te mostrar que não bate com a Bíblia. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Abriu aqui. 1 Pedro 3, 18, lá no finalzinho da Bíblia. 3, 18, fala assim. Porque também Cristo padeceu uma vez. Quantas vezes que ele padeceu? Quantas vezes? Uma. Uma. Uma única. Uma única vez. Então, se eu na ceia falo que o pão e o vinho é o corpo de Cristo consagrado, o que eu estou fazendo? Eu estou sacrificando novamente. Eu estou fazendo uma Eucaristia novamente. Não pode. A Bíblia não diz isso. Vamos continuar? Hebreus 7, 27. Volta um pouquinho, Pedro. Volta Tiago. Aí você vai achar Hebreus 7, 27. Fechou? 7, 27. Porque não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Amém? E olha que diz aqui no própria carta aos Hebreus 10, 10. 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma
vez. Então, não é correto eu dizer que, quando eu oro pelo pão e pelo vinho, eles são consagrados, se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Biblicamente falando, não é correto. Porque senão eu vou estar entrando numa doutrina católica chamada transubstanciação. Quem está entendendo? Dúvida tem aí ou não? Dúvida tem aí ou não? Não. Pastor, Oi. eu sempre soube que não transforma no corpo de Cristo e nem no sangue. Porém, eu sempre aprendi, sempre vi, né, desde pequena, que eu me entendo por gente, eles não deixam mais ninguém tocar nos pães que foram orados, né? Os pães e o vinho, né? Os Oi. elementos que foram já orados. Sim. Eu queria entender melhor sobre isso aí. O que que acontece? Eu vou segurar a sua Se uma pergunta. criança pode comer depois. Eu vou segurar aqui para a sua pergunta. Obrigado, viu, Lucélia? Mais alguém? Tá. Mais alguém? Sim, pastor. A irmã Edna, essa palavra que o pastor falou aí, trans, não sei o quê, eu queria que o pastor repetisse. Transubstanciação. 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 Depois vai na internet e pesquisa, você vê o que é. É uma doutrina Pois, da pois. Igreja Católica dos primeiros Tá. séculos, né? Que foi Tá depois bem, tá bem. combatida, que depois foi combatida pelos reformistas, né? Porque teve a reforma protestante. Alguns reformadores ainda tinham essa doutrina. Depois João Calvino veio, que foi um dos pais da reforma, e bateu de frente, que falou, não, peraí, gente, está errado. Não funciona dessa forma. Não existe a transformação dos elementos, de forma alguma. Amém? Então, primeiro ponto, eu queria que vocês entendessem isso. Primeiro ponto. Pastor, então, o que há, então? É lógico, quando nós pegamos esses elementos, o pão e o vinho, e como eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, e nós oramos por eles, o que nós estamos fazendo? Santificando. Ou seja, dando aqueles elementos ali uma conotação de muita importância, de real importância. Tanto que, muitas vezes, nós até oramos e pedimos a Deus para que as pessoas, ao comerem daquilo, beberem daquilo, sejam curadas, sejam fortalecidas, né? Através daquele ato simbólico. Amém? Mas não significa que aqueles elementos se tornam santos, ao ponto de ninguém poder tocar nele. Já vi pai bater em criança porque tocou na ceia. Eu já vi gente bater em criança porque esqueceu o cálice, o palmo aberto lá, e a criança foi lá e pegou na inocência. Pelo amor de Deus, irmãos. Não vamos ser católicos, apostólicos romanos. Nós oramos pelos elementos, vamos separar bem claro, eles não são consagrados, porque não pertencem, eles não são o corpo de Cristo. Mas, porém, nós oramos como ato simbólico e devem ser respeitados, porque representam um simbolismo, um ato de memória. Amém? Mas, a partir do momento que a ceia acabou, aquilo acabou todo o seu simbolismo, aquilo serviu para aquele momento. Acabou aquilo foi um elemento que foi usado para aquilo, e acabou aquilo. Eu já vi gente até dizendo que não pode ser pão com massa, tem que ser o pães asmos, porque o pão com massa é corrompido, quem já viu isso aí já? Que tem que preparar o pão de maneira especial, porque se pegou o pão que veio do padeiro, não pode. Eu já ouvi, já ouvi. Isso aí pastor, inclusive... Pode falar, Davi. Desculpe. Inclusive, tem algumas igrejas que fazem questão de fazer a ceia com pão sem fermento, porque Jesus, na altura, teria feito com pães asmos, tá por voltando conta à da prática época lá do do Velho ano. Testamento, né? Os Exatamente, por pães conta da asmos. época do ano. Sim. E seguem aquela ideia, né? Você viu que começa com uma coisa bonita, só um minutinho, Mândia. Viu que começa com uma coisa bonita, espiritual, e aos pouquinhos vai se tornando uma coisa religiosa? Viu como é que a religião ela entra sorrateiramente pegando uma coisa boa, mas corrompendo essa coisa boa? Pode falar, irmã Edna, agora. Sou eu, pastor Carol. Pode falar. Eu participei já de um ministério que eles faziam isso. O pão tinha que ser mesmo sem fermento, e o suco de uva, no caso, eles usavam o mesmo vinho, porque tinha que ser. E aí, toda ceia tinha aquele negócio lava-pé, não sei o quê. Toda ceia tinha isso. Tinha que ser assim.
Sim. Então, assim, eu respeito quem faz, que quiser fazer, não há problema mesmo porque é um símbolo. Mas não vem colocar para mim que é o padrão bíblico que quem não fizer tem pecado. Não é. Não dá. Não bate. Pastor, se eu quiser fazer a ceia e ter um lava-pés na ceia como um ato de humildade, parabéns, irmão, faz, Deus abençoe. Pastor, quero fazer um pãozinho, que é uma coisa diferente, aleluia. Pastor, quero fazer realmente o vinho, né? Como nos tempos de Jesus, o vinho não fermentado, pegar o vinho ali, espremer da uva e fazer o vinho natural. Parabéns, mas não vem dizer para mim que só isso é bíblico, que só isso vale. Não. Sabe por que não? Porque é um memorial, é para lembrar, não é para sacrificar. Não tem nada a ver com a minha salvação, não tem nada a ver com como eu não participar daquilo, pelo amor de Deus. Por isso, olha aqui, eu falei muitas vezes sobre isso aí, né? Por isso, muita gente deixou de cear. E a ceia para o crente é vida. A ceia para o crente é remédio. A ceia para o crente é renovo de aliança. E eu já vi muita gente deixando de cear, deixando de ter vida, porque colocou na cabeça do cara que ele não estava digno de tomar a ceia do Senhor. E eu não conheço ninguém que está digno de tomar a ceia do Senhor. Porque todos nós, quando tomamos a ceia, temos algum tipo de pecado. A indignidade está em eu estar errado e não querer confessar o pecado, não querer confessar o erro. Eu não queria pedir perdão ao meu irmão, não queria acertar a minha vida. Aí eu não estou respeitando o sacrifício de Jesus, que já morreu por isso, eu estou continuando a praticar. Amém? Mas dizer que eu estou mais santo do que aquele que deixou de tomar, pelo amor de Deus. Né? Então, vamos separar aqui, colocar aqui uma separação. Né? Eu não consagro e eles não tornam o corpo de Cristo e não são, porque são símbolo. Porém, nós oramos e reverenciamos o ato e a prática, porque isso é um momento solene, é um memorial, e memorial tem protocolo, memorial tem zelo de fazer a ceia do Senhor. Terminou aquilo, irmãos, eu não vou entender que aquilo virou um negócio assim, de outro mundo, que pelo amor de Deus, aí vai ficar uma coisa complicada, né? Mas vou tratar com todo respeito pelo memorial que simboliza, amém? Não é avacalhado, não é de qualquer jeito, mas também não é no cunho religioso, amém? Acho que deu para os irmãos entenderem esse posicionamento e a visão que nós temos e o que a Bíblia diz. Quem pensa o contrário, fique à vontade, mas teologicamente, biblicamente falando, é dessa forma que é. Amém? Posso continuar ou ficou alguma dúvida ainda? Pode, sem Alguém ficou com alguma dúvidas. dúvida? Posso falar, pastor? Pode. Quem é que está falando? Gustavo aqui. Pode falar, filho. Então, uma coisa muito importante que o senhor falou aí agora sobre a questão da religião, porque eu mesmo sempre tive uma restrição com relação à igreja, né? Uhum. O senhor sabe que foi o senhor que me conduziu, né, até a igreja. As experiências com cultos que eu assisti foram péssimas, né? Foram péssimas, e foi a primeira vez, não é porque o senhor está aqui, eu já lhe disse isso pessoalmente, que eu consegui assistir um culto inteiro. Uhum. Por quê? Porque desde o início o senhor falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci, que não tem a ver com religião. E quando as pessoas realmente tiverem essa visão, não as pessoas, não no caso as pessoas que estão na igreja, mas o líder, o dia que ele tiver a visão de que não se trata de religião, eu acho que muitas pessoas serão como eu, também irão e aprenderão. Amém. Porque quando a gente separa isso, a gente até a nossa mente ela se abre. A gente não coloca nada na religião, a gente traz, que é uma coisa que eu sempre percebi, é que traz para o mundo atual. Não adianta a gente pegar uma fantasia, pegar uma parte da Bíblia e fantasiar ela. A gente tem que trazer para o mundo real, porque a fantasia não é o que a gente vive. A gente vive o mundo real. E uma coisa que até o senhor fala, que muitas vezes, muitas coisas dos livros que a gente lê, que a gente ouve as pessoas dizerem, olha, o livro X é bom, está tudo na Bíblia, e que é transcrito por alguém não religiosa.
uma parte da Bíblia e transformou aquilo num negócio. Eu até lembro que o senhor falou há pouco tempo até sobre o uso para o mal, né? De quem conhece um pouquinho. Então, muitas pessoas pegam um pedaço da Bíblia. Claro, ela não faz essa citação no livro exatamente para não afastar aquelas pessoas que têm um certo preconceito. Sim, Mas sim. ela pega essa parte. Então, se separar a religião, se tirar a religião, eu acho que muito mais pessoas serão também como eu, né? Perderão essa restrição. Gustavo, que palavra maravilhosa. Gustavo é um novo convertido, gente, que converteu agora. E olha a palavra que o Gustavo trouxe. Como o Gustavo teve uma revelação de Cristo, como a revelação chegou no coração dele, sem Glória a Deus. essa coisa da religiosidade. Porque, gente, é isso que acabou com a igreja do Senhor Jesus. Você lembra quando o apóstolo Paulo, ele prega aos irmãos de Galáxia, os Gálatas, né? Paulo prega, os irmãos ficam libertos, uma bênção, Jesus, maravilha e tal. Desce uns endemoniados da igreja de Jerusalém e prega religião para o povo de Galáxia de novo, ensinando eles a fazer todos os rituais de novo da religião. Aí Paulo chega e fala coisas assim: quem vos seduziu de novo a voltar de novo às práticas que vocês já foram livres? Como é que vocês voltam a estar debaixo do jugo que vocês já foram libertos? Foi essa palavra que o apóstolo Paulo deu para os Gálatas. E a mesma coisa acontece hoje. O crente, ele sai da religião, da igreja, sei lá, católica, apostólica, romana, com todo respeito que eu tenho os irmãos, sei lá, das religiões que tem por aí, e vem para a igreja liberto. Daqui a pouco os caras devagarinho vão entrando de novo na religião, onde a igreja é um negócio sacrossanto, onde isso aqui é consagrado, onde isso aqui não pode tocar, onde o altar não posso subir lá em cima, onde a criança não pode nem ir lá no altar, porque o altar é do Senhor. Daqui a pouco, gente, nós nos matamos com a nossa própria religiosidade. E o pior, impedimos que os pecadores se aproximam de Jesus por causa das barreiras religiosas que nós colocamos quando o véu já foi rasgado e tem um novo caminho, acesso ao Pai. E a ceia é justamente isso, é Jesus descendo e chamando o homem para sentar à mesa com ele, comer com ele, porque o Santo se fez homem para que o homem pecador tenha acesso ao Pai. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Posso concluir aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa? Amém. Essa aula hoje está muito espiritual, vocês estão sentindo, não, irmãos? Estou sentindo essa aula muito espiritual hoje. Deus está aqui nesse lugar. Amém. Glória a Deus, né? Então, quando esses elementos são tomados, a morte de Jesus é lembrada e anunciada até que ele volte. E é para isso mesmo, quando alguém vê você partindo o pão, pergunta: por que vocês estão partindo o pão? Porque Jesus morreu, o corpo dele foi crucificado. Por que vocês estão bebendo vinho? Porque um dia o sangue dele foi derramado. Então, a ceia, gente, é um lugar mais lindo para anunciar o evangelho, para mostrar para o mundo que Cristo morreu, que nós temos uma aliança com ele e que ele vai voltar. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Amém. Vou adiantar aqui. Depois nós entramos na segunda prática da igreja, que é dízimos e ofertas. Ai, pastor, não gosto de mexer com esse assunto, não. Não gosta porque você talvez aprendeu errado. E eu quero falar para você sobre isso. O que é dízimo? É um privilégio da Bíblia Sagrada, é um princípio da Bíblia Sagrada, que estabelece que 10% da renda de uma pessoa é devolvida a Deus, em confiança e gratidão pela sua provisão. Malaquias 3:8-12 fala que o dízimo e o mandamento deve ser entregue para que haja provisão na obra de Deus. E essa obra hoje é representada pela igreja. Então, eu tenho uma pregação que eu preguei na igreja, que está escrita, acho que lá naquelas aulas que eu dei sobre prosperidade bíblica, que eu falei sobre o que é dízimo. Primeira pregação de prosperidade que eu dei. O que é dízimo, o que é oferta, o que é voto, o que é primícia. Né? Falei sobre isso lá. Depois vocês dão uma olhada aqui lá que vocês vão lembrar. Mas vamos voltar aqui. Então, dízimo, gente, não é uma lei, não é uma obrigação. Pastor, mas é um mandamento. É um mandamento porque foi instituído como prática através da palavra de Deus. Quem é que foi o primeiro dizimista da Bíblia? Abraão. Abraão começou a dizimar antes da lei. Como é que surgiu a prática do dízimo? Abraão vai numa guerra, vence uma guerra e traz todos os despojos da guerra. Aí ele encontra com o sacerdote Melquisedeque e fala assim: como Deus me deu vitória,
como Deus foi comigo, como Deus me deu vitória em tudo que eu fiz, eu vou dar de tudo que eu conquistei 10% ao Senhor, como um ato de aliança, gratidão por tudo que Deus fez por mim. Abraão é chamado o quê? O nosso pai da fé. Tanto que a Bíblia diz lá em Gálatas 3 que todos aqueles que são de Abraão são da fé, porque ele é o pai da fé. Foi o primeiro pela fé a apresentar alguma coisa a Deus. Tanto que a Bíblia fala que Abraão não foi salvo pelas obras, mesmo ele estando no Velho Testamento, ele foi justificado pela fé. Porque ele creu pela fé em Deus, mesmo quando ainda Jesus não tinha se manifestado, ele acreditou que pela fé era possível aproximar de Deus. Então Abraão, como ele era o pai da fé, na sua fé, ele instituiu a prática do dízimo. Depois os seus descendentes fizeram o mesmo. Tanto que Jacó, quando foge da casa do seu pai, na direção da casa do seu tio Labão, o que Jacó fez? Ele falou, Senhor, se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me trouxer, me levar em paz e me trazer em paz, o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto eu ganhar, eu te entregarei o dízimo. Tinha lei ordenando eles fazer isso ou não, irmãos? Tinha lei ou não? Não, não tinha lei. Mas eles fizeram um ato de fé. Eles entenderam que dando ao Senhor uma parte daquilo que eles ganhavam, o Senhor seria com eles, o Senhor os abençoaria. E essa prática foi tão comum no meio do povo de Israel, o povo foi tão abençoado, e vocês sabem que os hebreus, os judeus são muito abençoados, foi tão comum que lá na lei de Moisés, então, virou uma ordenança, virou um mandamento. E por que virou um mandamento? Porque todas as tribos tinham o direito de trabalhar, comer da terra, fazer o que quisesse, mas tinha uma tribo que o Senhor separou, que é a tribo de Levi, falou, olha, os levitas não vão trabalhar na terra, os levitas não vão se ocupar com as coisas da terra, os levitas vão cuidar do altar. E para que os levitas não morram de fome, para que os levitas não tenham necessidade, as 11 tribos vão trazer para os levitas os dízimos, as dízimas, né? As ofertas, as primícias, para que na minha casa não falte o sacrifício, para que a minha casa não falte a palavra. Amém? Acabou-se o Velho Testamento, chegou o Novo Testamento. A igreja do Senhor continua existindo. E como é que a igreja precisa ser suprida? Através das contribuições. É por causa das contribuições que a igreja paga o seu aluguel, que a igreja paga as suas despesas, que a igreja sustenta os seus obreiros, que a igreja sustenta os seus ministérios, que a igreja faz missões. Então, a pessoa, quando é membro da igreja, ela trabalha, pastor, eu não tenho tempo para poder me separar para o altar, para ser um pastor, para ser um líder, para ficar por conta da igreja, mas eu quero contribuir, participar com esse crescimento. Então, como é que ele faz? Ele, como membro, ele entrega, devolve ao Senhor, não é paga. Tem gente que fala, paga o meu dízimo, não paga dízimo. Você devolve ao Senhor, de tudo que ele te dá, 10% ao Senhor. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de quem entende que Deus é o supridor. É um ato de quem entende que Deus é o guardador da sua vida. E a Bíblia diz em Malaquias também, 3:10, que por causa disso, o Senhor Deus repreenderá o devorador e o migrador para que ele não consuma os frutos daquilo que você tem. Amém? Isso é dízimo. Pastor, eu não quero entregar dízimo, eu não tenho fé para isso ainda. Irmão, isso é você com Deus. Mas não é lei e nem ordem. É um mandamento porque foi uma prática e depois foi convencionado pela lei de Moisés, porque o povo tinha prática de fazer isso. E Jesus, depois do Novo Testamento, fez a mesma coisa. Ele falou, olha, vocês dizimam hortelão, a cominha, façam isso, mas também façam a mais. Né? Tanto que no Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos, eles não só dizimavam, a Bíblia fala que eles vendiam tudo e traziam ao perto dos apóstolos, porque eles tinham tudo em comum. Amém? Está entendido isso aí ou não, irmãos? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Ou esse assunto deixou todo mundo mudo? Não. Está entendido. Deu para entender com essa explicação assim? Dá para entender ou não? Sim, sim. Amém? Amém. Tudo Agora, a coisa legal do dízimo, você não dizima do que você não tem. Você só dizima daquilo que você ganha. E é lógico que é do líquido. Né? Por exemplo, uma pessoa tem uma empresa. A empresa dele faturou 100 mil. Pastor, eu vou dizimar 10 mil da empresa porque ela faturou 100 mil. Se você tem fé para isso, Deus abençoe. Mas você sabe que a empresa ganha 100, ela
100 não é lucro. Ela tem que fazer as despesas para depois ela fazer o levanto para saber o que ela de fato rendeu. Amém? Então, a mesma coisa é com a sua vida pessoal. Você ganhou o seu salário, você ganhou aquilo que lhe cabe, aquilo que chegou líquido na sua mão, é que você vai dizimar. Se você quer colocar algo a mais, fique à vontade, é você com Deus. Amém? Porque, igual eu falei, eu já dizimei 20%, eu já dizimei 30%, né? Isso é questão de cada um, a fé de cada um. Mas quando o Senhor coloca ali o mínimo, ele está dizendo o quê? Que só quando você ganha. Então, você não tem como dizimar do que você não ganhou. Você precisa ter para dar. Amém? Então, dízimo é devolver aqui uma parte daquilo que você entregou. E para que serve isso? Para o sustento da casa do Senhor. Porque é injusto alguém que congrega na igreja, que usa da igreja, usufrui da igreja, recebe bênçãos da igreja, usa a cadeira da igreja, usa o som da igreja, está na igreja e essa pessoa está ali dentro e não contribui com nada. É meio justo. Não é parte da família? Vou morar na sua casa. Vou comer, beber, dormir aí, não vou ajudar com nada. Não é uma família? Uma família é assim. Se nós estamos juntos, todo mundo colabora com a despesa da casa. Amém? Vamos para a oferta? A oferta já é diferente. A oferta é algo voluntário, feito de acordo com o desejo do doador e baseado na sua generosidade. Vamos ler aí? 2 Coríntios 9, 7 a 8. Quem pode ler para mim aí? 2 Coríntios 9, 7 a 8. Quem pode ler? 2 Coríntios 9, 7 a 8. Inclusive, irmãos, até aconteceu um fato essa semana na nossa igreja, o pessoal da mídia fez um cartaz, né? Seja um dizimista e ofertante. Aí eu falei, mas para que é isso aí? Ah, pastor, vamos colocar lá no Instagram e tal. Eu falei, não, senhor. Não, senhor. Dízimo e oferta é conversa para quem é membro. É conversa para quem é da igreja. Quem é fora da igreja, a gente não fala desse assunto. Quem está fora da igreja, o máximo que a gente fala é colaboração ou oferta voluntária. A gente não pede nada para ninguém. Quem sustenta a igreja são os seus membros. Os de fora, se quiser colaborar, amém. Mas não são obrigados, porque eu não quero que ninguém traga para a igreja nada que não entendeu. Eu não quero que ninguém participe daquilo que é a igreja sem entender o que significa isso. Então, eu sou contra piamente essas pessoas que ficam fazendo programa em televisão e pedindo os outros para sustentar o seu programa. Pedindo oferta para os outros, que não tem nada a ver. Se você quer montar um projeto, peça a Deus os recursos desse projeto. Mas não fica choramingando na internet, fazendo os outros de idiota para colaborar com um plano que você colocou na sua cabeça. Então, no dia que a nossa igreja for fazer qualquer coisa, você pode ter certeza, eu vou fazer confiando nos irmãos que são membros dela e que sustentam ela, não nos de fora. Se os de fora quiserem participar, sejam bem-vindos, mas é nós que somos os responsáveis por isso. Então, eu mandei cancelar, falei, não, senhor, não faça esse banner, porque isso não vai para a rede pública da igreja pedir nada para ninguém. Deus que nos sustenta e Deus que manda. Ele pode até mandar o de fora fazer, mas voluntariamente, não vou pedir isso para os outros, não, que é o Senhor que cuida de nós. Amém? 2 Coríntios 9, 7 a 8. Quem achou, pode ler. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tomar abundantemente em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém. Então, dízimo, a gente fala de 10%. Amém? Amém? Tem dízimo grande, dízimo pequeno? Tem, gente? Não. Não. Olha como é que Tudo Deus é sábio. Eu já fui em igreja que falou, pastor, fulano tem um dízimo grande. Mentira, não existe dízimo grande e dízimo pequeno. Dízimo é 10%. 10% não quer dizer que ninguém é 10%, 10%. Existe esse negócio, essa conversa fiada. Para Deus, não. Pode ter para os homens, para Deus, não. Agora, oferta. Tem oferta grande e oferta pequena ou não? Sim. Oferta é. Porque veja que interessante. Enquanto o dízimo o Senhor limita
em devolver 10%, na oferta não há limitação. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo final aí. A fim de que abundeis com a sua generosidade, vocês tenham sempre mais. E ele chega a dizer que quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia muito, muito também vai colher. Enquanto o dízimo me dá proteção e me dá aliança com Deus como parte do corpo, a oferta me traz prosperidade e multiplicação. Isso explica porque tem muita crente que dizima, mas não prospera. Por quê? Porque ele está protegido, mas não tem multiplicação, porque ele não tem semente. E tem gente que dizima, mas não oferta, mas não dizima. Ele multiplica muito, mas tudo perde, porque ele não tem proteção. Viu como é que é uma via de mão dupla? O dízimo dá proteção e a oferta traz multiplicação. Se eu tenho proteção e não tenho multiplicação, eu fico no natural. Mas se eu tenho multiplicação e não tenho proteção, é como o saquetel de um saco furado. Eu ganho muito, pastor, não sei o que acontece com o meu dinheiro. Eu sei. Eu sei. Eu sei o que acontece. Não está havendo proteção. Não está havendo a proteção do devorador. Não está havendo a proteção da bênção do Senhor, da sua fidelidade. Eu falo muito com os amigos que trabalham comigo, não sei se eu já falei isso para o Gustavo, eu tenho um sócio. Eu tenho um sócio, que é o dono de tudo que eu tenho, Jesus Cristo. Ele é o meu principal sócio. Um sócio normal cobra 50%, para ele eu sou 10%. Ele é dono de tudo, mas ele deixa eu ficar com tudo. Mas eu tenho um sócio, porque tudo que eu faço, eu falo, Deus, o nosso negócio dando problema, o nosso escritório, Senhor, precisa de ajuda. O nosso carro, Senhor, porque tudo que eu tenho é nosso. Está tudo abençoado, tudo protegido, porque eu sou debaixo da bênção do Senhor. Então, oferta fala de voluntário, doador, cada um contribui segundo propôs no seu coração. Quem sou eu para dizer o que você tem que ofertar? Quem sou eu? Isso é coisa sua com Deus. Isso é coisa sua com Deus. Muitas vezes eu posso até levantar uma oferta de valor, que já aconteceu, por exemplo, uma vez nós estávamos construindo um negócio da igreja, precisava de pagar uma conta na outra semana, um valor alto. Então eu pedi aos irmãos que tivessem condições de dar uma oferta específica, um valor tal, para que a gente pudesse não ter problema com a igreja e cumprir aquilo logo. E graças a Deus aqueles irmãos vieram à frente. Aconteceu aqui na sede. O teto da sede caiu, da nossa sede aqui, e ficava quase 3 mil euros o conserto. E eu falei, irmãos, quem pode vamos levantar uma oferta aqui de 30 pessoas dando 100 euros para a gente consertar isso, não ter problema. E eu fui o primeiro a dar a oferta, chamei quem queria, levantaram todo mundo e rapidinho a gente levantou aquele valor e o teto ficou com dinheiro para consertar. Aí teve irmão que falou, pastor, não tem 100, mas eu posso dar 20. Amém, irmão? Dê o que você propôs, o que dá no seu coração. Amém? Mas obrigar ninguém a fazer aquilo, a gente não faz, porque isso é comércio. E a gente não faz isso em igreja. Amém? Oferta é voluntária, cada um dá o que propôs no seu coração, aquilo que está dentro da sua possibilidade, de acordo com a sua fé. A gente não faz isso para agradar os outros, não. A gente faz isso, você e Deus. É você e Deus que tem que decidir isso. Isso é oferta. E por que esse assunto nós estamos tocando, diz minha oferta? Porque assim como a ceia é uma prática de quem pertence à família de Deus, as contribuições é uma prática de quem faz parte da família da fé. Amém? Dúvida tem aí? Posso concluir o estudo de hoje? Falei com você que o estudo de hoje parecia uma coisa simples, mas ele ia ser profundo? Posso concluir? Pode sim, pastor. Amém. Vamos lá. Então, uma coisa importante é a obediência. Uma igreja como família tem por Deus Pai, Jesus por Filho, e o irmão mais velho, e os convertidos como os filhos de Deus, e irmãos de Jesus, e também uns dos outros. Então, essa família tem que entender que existe um laço familiar onde nós temos obediência. Como em qualquer outra família, a autoridade está com o pai, a quem os filhos devem obediência. Então, as autoridades que são colocadas na igreja, que são dadas por Deus, elas são dadas para obedecer ao Senhor e para que o Senhor as use para exercer a sua autoridade e corrigir os filhos. Então, na prática, isso poderá ser exercido pela liderança da igreja, instituída por Deus, para cuidar dos irmãos.
A ser igreja é uma família, que uns cuidam dos outros, em amor, à autoridade e para o bem de todos. Guarda essa palavrinha aí, ó, em amor. Então, nós cuidamos uns dos outros, não é para vigiar a vida de ninguém, não é para ver que o outro está pecando, não é para ver onde o outro está, não. Nós cuidamos uns dos outros em amor, visando que essa pessoa não fique sozinha e desamparada. Por isso que é em amor. Porque se ela não quiser ficar mais, em amor, ela pode ir embora. Em amor, ela pode ir na bênção. Nós não prendemos ninguém. Vocês viram agora, domingo, agora eu abençoei uma família, né? Colocou outro objetivo, outro propósito. Em amor, vocês vão na bênção. Deus abençoe vocês. Tá tudo tranquilo, porque nós não somos donos de ninguém, nós não seguramos ninguém, nós andamos por aliança. E aliança é uma coisa que você não cobra. Aliança é uma coisa que a pessoa dá ou não dá. Amém, meus amados? Então, guarde essa palavra, que isso é muito importante. Em amor. Isso serve para quem exerce liderança na igreja. Daqui a pouco vocês vão ser discipulador de gente. Faça em amor. As pessoas que Deus vai colocar na sua mão é para você cuidar em amor. Eu tenho o maior zelo com essa igreja porque ela não é minha. Ela é do Senhor. E eu estou aí para cuidar dessa igreja, para entregar ela para o Senhor. Eu não sou dono dela. Eu cuido dela em amor ao Senhor. Faço o melhor para ela, em amor ao Senhor. Porque obedeço e tenho obediência ao Senhor Jesus. Por essa igreja que Ele ama. Amém? Deus abençoe a todos. Assim nós terminamos essa aula de hoje. Eu vou aqui parar a nossa gravação agora. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tá bom? Interromper aqui o compartilhamento e